Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. O programa de hoje fala sobre a produção cultural vigorosa que vem das bordas da cidade. A periferia é o centro. O senso comunitário apurado nessas comunidades, nessas áreas, até por questões de sobrevivência, contribuiu para a formatação de novos arranjos de gestão e de produção cultural. Gostaria que vocês apontassem um pouco como isso funciona, como são formadas essas redes entre comunidades, como sobrevivem os coletivos, as cooperativas, como roda essa engrenagem da economia artística solidária. Mas antes de falar disso, eu ainda queria terminar aquela conversa. O Titão tinha entrado na conversa de falar, olha, teve um corte, Binho falou disso, o Titão está entrando na conversa, teve um corte dado pela ditadura militar, que deu uma massacrada na expressão popular, que se retoma com o processo de democratização e que se amplia nos últimos anos, o Binho falava aí a partir dos últimos 10 anos, nos anos 2000, né? Vai se ampliando, esse caldo vai ficando mais grosso, né? E o Titão estava entrando para falar disso também, e estava falando no intervalo aqui, ó, as novidades, a diferença na produção cultural tem vindo da periferia. Isso, mas sempre existiu, né? Foi a falta de oportunidade, falta de espaço, como foi dito, a falta de equipamento, de trabalho, como a criatividade está ali com a gente, andando lado a lado, vendo as situações onde vivemos, as situações do nosso redor, fez com que a população da periferia, eu também não acho também falar cultura periférica, isso daí eu acho que faz parte do movimento cultural todo. Eu acho que o movimento cultural, eu acho faz bem para a sociedade toda, né? Não só o movimento periférico, ali é um boom periférico, isso daí sempre existiu. Sempre existiu de uma maneira que não está tendo essa visão agora, entendeu? Tipo, aos poucos as pessoas já estão entendendo esse movimento que tem qualidade e tem muita informação para ser falada ali, o pessoal entender o que a gente está falando, o que quer, a mudança. Eu acho que é a mudança para todos ali. Que eu penso ali, a visão periférica, a cultura periférica já existe faz tempo. Mas você falou uma coisa para mim é bem legal, queria ouvir todos vocês. Você está dizendo uma coisa assim, ó, não tem esse papo de separar, de fazer uma separação, uma dicotomia, né, entre a cultura popular, a cultura da periferia, a cultura erudita, tradicional e tal. Tudo isso faz parte do movimento da cultura. Talvez a distinção aqui que eu estou forçando aqui para a gente conversar um pouco, é a ideia de falar assim, tem um mercado de cultura, né? Tem uma espécie de produção cultural de mercado. Tanto na música, quanto nas artes plásticas, como no cinema. A gente foi durante muito tempo colonizado, embora a gente tenha cineastas há muitos anos, em todas as décadas, não é de hoje, Glauber Rocha antes dele, né, tal, mas colonizado, por exemplo, por um certo tipo de cinema americano, nem por todo o cinema americano. Né? O cinema industrial, da indústria cinematográfica americana. Então tem um mercado de cultura. Esse mercado de cultura, seja como for, ele acaba sendo dominante, gerando uma certa hegemonia e nos obrigando educando para uma certa preferência estética. Então certas coisas são consideradas artes, são consideradas bacanas, as pessoas se dispõem a pagar para comprar um CD, para ir no cinema, para fazer o quê? Mas e as outras, o resto da produção, que não é resto, é a maior parte, mas que não está no mercadão, né? Não está no mercado da cultura, não recebe apoio, não tem oportunidade, seja ela vinda de onde for, da periferia, do centro. Né? É que a gente está chamando de movimento das periferias, mesmo que a periferia seja do centro, né? Esses movimentos que não estão, digamos, incorporados nesse mercado da arte, da mídia, etc. Mainstream, né? Não está no mainstream. Não está no mainstream. Então essa ideia que é, não porque o mainstream não possa existir, sei lá, mas porque ele fala de um lugar que muitas vezes não interessa, inclusive como produção do novo, né, como criatividade que você estava falando e tal. E aí, quando esses vai tendo mais condições, esse movimento vem à tona, com mais grana, com equipamentos, com possibilidades, por exemplo, via internet desses grupos, dessas comunidades e tal, interagirem entre si e irem ampliando, engrossando o caldo dessa produção. Né? Você tem momentos onde isso
aumenta no Brasil, teve lá no fim dos anos 50 e começo dos anos 60, teve movimentos, os centros de cultura popular, os movimentos populares de cultura, depois veio uma baixa com a ditadura e depois retoma e começa a fazer um diálogo e disputar espaço na cidade, não é por aí? Uhum. Então, acho que a gente tinha falado da ditadura, né? Esse recorte aí que ela... E claro que é um plano todo arquitetado, então eles têm a indústria americana, né, norte-americana, claro que deve ter feito um movimento para acabar com a indústria nacional aqui do cinema, né? Apontar determinado, essa poesia, né? Esse cara, determinado os cânones, né? Que o pessoal fala e tal. E aí você fala Carlos Drummond de Andrade, que é uma referência, né? Eu gosto de Carlos Drummond, mas por exemplo você não falava em Solano Trindade, que é um poeta, né? Então, algumas coisas vão ficando para... O que o mercado vai apontando, o gosto, né? A suecalização do Brasil, né? De todo mundo querer ser sueco no Brasil. Lá no Campo Limpo mesmo, agora, falando de empreendimentos, aí você coloca lá o empreendimento, aí parece que você está morando na Suécia. A família é uma família Suécia que está lá vendendo o apartamento no Campo Limpo, né? Então, tudo isso vai nos colocando também, e dentro do que você está falando, tem a ver um pouco das escolhas, né? Que a gente vai... E o que não está no mainstream aí, que não está, é porque muita coisa, eu acho que até vai emergir, né? Mas muita coisa a gente quer fazer do nosso jeito ali, né? Com as nossas caras, né? O nosso jeito de fazer a arte, a cultura, né, que é um jeito também geográfico, né, porque influencia, né, a nossa poesia, ela influencia, que nem agora está tendo os assassinatos dos jovens na periferia, né, então está muito forte isso, né, tem muita gente morrendo, né, os assassinatos, mesmo que estejam distantes, né, os povos indígenas querendo se suicidar, né, os guaranis, que é uma cultura belíssima, né, que a gente deveria amar essa cultura, aprender a língua dele, em vez de ficar aprendendo inglês, francês, alemão, a gente tinha que aprender um pouco de Guarani, né? Eu sou meio Lima Barreto, Policarpo Quaresma, né? A gente falando onde tudo começou, né? Os caras aí, Machado de Assis, né? Lima Barreto e outros que vieram. Inclusive você né? está com uma camiseta, né? Que Eu tô com uma camiseta aqui falando Dá desse pra pegar lá, massacre, né? Os índios, eles querem se suicidar porque acham que não vale a pena viver nessa sociedade, né, com pistoleiro ao redor, querendo te matar, produzir soja, e essa soja, a alimentação nem fica aqui, é uma coisa que é para exportação. Então a gente está vivendo uma espécie de recolonização também, né, quando você produz isso, matando, continuando massacrando os povos indígenas, né, para fornecer mercadoria que às vezes não vai alimentar o povo brasileiro, né. Mas eu acho que eu fugi um pouco do... Mas acho que tem a ver um pouco do que nós estamos falando, né? Tudo... acho que a gente se envolve com a arte, isso tudo tem a ver. Então, a nossa poesia, o nosso jeito de fazer tem a ver com a geografia, né? Do que está acontecendo no nosso bairro, né? A nossa poesia do moleque que faz poesia, que aconteceu com um poeta nosso, um menino de 16 anos, por ser negro, 9 horas da manhã, tá andando com a mochila nas costas, toma um enquadro da polícia, toma tapa na cara, ele fica na calçada. Assim, por nada, né? Talvez por ser negro, né? Então, isso vai refletir na nossa poesia, vai refletir na arte que a gente vai fazer, né? E aí não vai ter o mainstream que vai querer adotar isso, né? De repente. E teve uma posição... movimentos de periferia de uns anos para cá, você referiu o Mano Brown e tal, mas vários deles, o Mano Brown foi um, mas de começar a se recusar, inclusive, a entrar, quando chamado, começa a ter repercussão, a se recusar a entrar no mainstream, quer dizer, de entrar na mídia, de ir, de dar entrevista, de fazer coisa, e falar, não, tô aqui, a minha comunidade é outra, estou em outro lugar, meu mundo é outro, eu não estou aí. Eu não quero estar nesse lugar, né? Então tem isso, quer dizer, tem também porque isso tem uma luta política, né? Tem uma luta de transformação que se coloca como luta não partidária tal, mas uma luta política, de
não apenas usar a criatividade e tal para tentar atingir um ideal que durante muito tempo na nossa mentalidade muitas vezes colonizada está lá no mercado, né? No mercado da arte, está em aparecer na televisão, está em ser famoso, está em ganhar muito dinheiro e tal. E você começa a ter, não só na arte, mas também nesses movimentos, né? Você começa a ter gente falando assim, eu não quero morar no bairro chique necessariamente, eu quero viver melhor, ó, todo mundo quer viver melhor, mas assim, mas na minha comunidade eu não preciso ter essas coisas desse jeito, quero entrar. Isso não é também uma luta, começa a se criar outros valores que não vêm necessariamente venha de qualquer lugar, mas se confronta a um certo mercado da cultura, a um certo tipo de pensamento econômico, capitalista, na política, etc. Entendimento, né? Estamos partindo para um ponto hoje, né, de entendimento, sabe? A gente entende que essa mídia proposta aí, né, de hollywoodiana, né, globo filmiana, eles estão a favor de um patrão, no caso o capital, né? E quando a gente entende isso, e a gente entende também que é esse mesmo capital que está matando nossos meninos na periferia, na quebrada, sabe? Que é esse capital que não deixa chegar saúde digna, educação digna nos bairros da onde nós saímos, e até por conta desse movimento ele ser segregado também, né? Porque assim, quando chegamos no meio stream, olham feio pra gente, né? O pretinho de dread, barbudo. Então, isso é fato. Isso é fato. Nós somos diferentes quando chegamos numa Bienal, por exemplo, sabe? Então, esse é um entendimento que nós estamos construindo, né? Estamos nessa construção ainda, e que o mercado, ele segrega nisso, principalmente o mercado cultural, né, que estamos falando. Desde o quê? Desde de hoje, um dos fomentadores, fortificadores de projetos culturais na periferia foram os editais públicos. Uhum. Porém, editais públicos que têm um déficit muito grande, porque eles não pensam, né, na formação profissional de artistas e produtores culturais da periferia. Ele pensa em o quê? Vamos te dar uns trocados para você fazer uma açãozinha ali que você está pensando. Mas só que ele não pensa no quê? Na profissionalização, né? Na fomentação para esses produtores e artistas se subsidiarem, né? Receberem por isso e ter isso como trabalho, que a arte ainda, essa arte vinda das bordas, ainda não é vista como uma arte digna de ser um trabalho, né? Tipo assim, tanto é que diversas pessoas que estão nesse movimento ainda trabalham das 8 às 5 em diversos, né, estilos de trabalho. E aí depois das 5, 7, 8, 9, aí vai fazer a produção cultural, vai escrever projeto e tira muitas vezes do quê? Do seu fim de semana, que aí você está brigando com o seu fim de semana, que é o descanso do trabalho, né, o tempo que você tem com a família, com seus filhos e tudo mais. Não, você ainda arranja tempo para fazer sarau, para fazer sessão de cinema. Leco, isso que você está dizendo, a gente poderia dizer que então falta política pública, quer dizer, falta o Estado ter um olhar que chegue mais, por exemplo, com políticas como uma política que eu acho que foi importante para o Brasil no período do Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura, que foram os pontos de cultura, por exemplo, não era uma alternativa que precisava ser levada adiante, assim? É que assim, se a gente for pegar por política pública, né, na minha opinião, não vejo que nós temos política pública no Brasil. Nós temos plano de governo, que aí se maquia como política pública, como pontos de cultura, que é plano de governo do Lula, Bolsa Família e diversas outras, né, bolsas assistenciais. Isso para mim não é política pública. Isso para mim é plano de governo. O que precisa? Então, política pública para mim é você pegar o projeto de pontos de cultura e você instaurar de uma forma que, independente do candidato que entra, ele não vai mudar, ou do ministro da cultura, que foi um ponto, né, pegando um pouco o ponto de cultura que eu faço parte, Comunidade Cultural Quilombaque, em Perus, Zona Noroeste. E assim, tinha-se essa política de cultura muito organizada na gestão Gil. E quando se trocou a gestão, os pontos de cultura foram negligenciados, né? Não foi verba e diversas outras coisas que foram negadas. Então, para mim, isso não é política pública. Política pública, independente de quem esteja lá, vai estar indo, né? O projeto está se seguindo. E não é isso que acontece. E sim, temos um déficit nessa organização chamada de Ministério da Cultura. Que assim, é um déficit que ele atende também a um padrão, né? a uma certa classe, né? Não que a Gal ou a Bethânia, se eu não me engano, não que elas não devam ganhar 1 milhão, né, para fazer um blog. Tá, beleza, você ganha 1 milhão. E por que a gente não consegue também 1 milhão?
sabe? A gente ainda fica em políticas que parece que pra gente editais e fomentos que parece que é esmola, né? Tipo assim, vamos dar um cala-boca. Muitas vezes é isso, sabe? E pra mim, a gente não andou em nada ainda nesse Titão setor tá fazendo rural. assim com a cabeça. Eu Entra aí, concordo com Titão, ele, diga lá. Verdade. Porque hoje, depender do movimento, o movimento depende só de nós, entendeu? Esperar por alguma parte, o lado político, algum governo vir querer fazer alguma coisa, eu também acho que serve como migalhas ali, um cala-boca, e no final não tem continuidade nos trabalhos que são feitos, entendeu? Ganha um edital, no próximo ano já foi esquecido, não tem a continuidade, porque a continuidade do projeto que é o mais importante, né? Que você tem a criação, a gente monta o projeto, aí no 6 meses depois termina, já terminou o edital, tudo mais termina. A continuidade ali que mantém a população ali sabendo o que está acontecendo, participando do movimento. E que consolida, né? Consolida. Uma produção cultural, né? Não adianta lançar uma coisa e depois ela morrer. Morrer. A gente já volta na sequência com esse debate.